Olá, eu sou Camille Dornelles, esse é o Pleno News Entrevista e hoje como meu convidado está aqui o reverendo Hidauro Campos para falar com a gente sobre um tema muito caro às igrejas, que é o movimento de desigrejados. Vamos saber direitinho como é isso. Reverendo, prazer te receber, muito bom para mim, para a gente poder fazer essa entrevista aqui, esse bate-papo. Prazer estar com vocês aqui, eu espero que a nossa conversa seja produtiva, edificante e que alcance a todos que vão assistir. Então vamos lá. Reverendo, queria começar falando com você sobre a sua formação em teologia. O senhor fez teologia, passou para pós-graduação na área, fez mestrado. Como que foi que esse tema, desigrejados, te chamou a atenção? Bem, eu sou formado em teologia, bacharel em teologia, tenho 2 pós-graduações, uma em História da Igreja e outra em Teologia Contemporânea, e também 2 mestrados, um em Ciência da Religião e um mestrado em História Social. Quando eu fiz o meu mestrado em Ciências da Religião foi quando eu me deparei com o tema dos desigrejados. O Augusto Nicodemos tinha escrito um artigo em 2010, logo após a divulgação dos dados do IBGE, que apontavam para 4 milhões de evangélicos desigrejados. Ele escreve um artigo e quando eu me deparo com aquele artigo, eu percebi que eu estava diante de um campo de pesquisa que ninguém ainda tinha explorado. Então a minha relação com o tema começa, iniciei a pesquisa, 3 anos depois eu produzi o texto, a dissertação, e apresentei na banca examinadora, colei o grau, né, de mestre em Ciência da Religião, e um ano depois eu publiquei o livro Desigrejados. Então veio primeiro, o senhor encontrou primeiro esse tema nos livros e depois foi ver isso na prática? Encontrei o tema no artigo do Dr. Augusto Nicodemos. Ele foi o primeiro teólogo brasileiro a ordenar e disciplinar a discussão, porque já era um fenômeno que já vinha sendo praticado, 4 milhões, mas não tinha ainda um artigo científico, um artigo técnico que descrevesse o fenômeno. O artigo dele, publicado em abril de 2010, foi o primeiro artigo nesse sentido. Então, quando eu li, eu pensei, isso aqui é interessante, surge um novo ator social, o evangélico nominal, que até então não existia, comecei a pesquisar e interagir com esse tema. E a sua experiência pessoal? O senhor via esse movimento acontecendo próximo de você? Vi acontecer. Eu fui pastor numa comunidade lá em Andorinhas, igreja congregacional em Andorinhas, lá em Magé, e eu lembro que eu conversei com alguns irmãos que estavam nesse processo, irmãos que não eram membros da igreja que eu pastoreava, eram membros de outras igrejas na região ali de Andorinhas, que passavam por esse processo, né, de desencanto institucional, e eu sentei com eles e pude conversar. E também, além, portanto, do interesse acadêmico, eu tive uma experiência pessoal com alguns que passavam por isso. E a sua família é cristã? Veio de um lar cristão? Não, eu me converti com 19 anos. A minha mãe, ela era católica, né? Mas católica nominal, assim como os meus irmãos. Meu pai também é um católico nominal. E aí minha conversão veio aos 19 anos, dentro de uma igreja congregacional, lá em São Gonçalo, a igreja congregacional de Ponte Seca. E aí, com a conversão, o batismo, conheci aquela que seria depois a minha esposa, né? Eu conheci minha namorada, a Sandra, namoramos, casamos e temos uma filha de hoje 12 anos. E, portanto, a minha família, o meu núcleo é cristão, minha esposa é cristã e minha filha tem sido criada também nesse caminho. E como que eles te apoiam nessa sua pesquisa? Porque o mundo acadêmico é uma trajetória sem fim, né? Sem fim. É difícil porque demanda muitas horas, demanda muita dedicação. Você imagina 2 mestrados, né? 2 mestrados, 2 bancas. Fiquei impressionada, fiz uma carinha aqui de tá tudo bem, mas por dentro eu fiquei, meu Deus, como assim 2 mestrados? Só a primeira dissertação, que foi Desigrejados, 719 notas de rodapé. Nossa, é muita coisa. Mais de 100 obras referenciadas, né? A dissertação em História Social, que foi defendida há 2 anos, 520 notas de rodapé, né? Então isso mostra o tempo de pesquisa que esses 2 mestrados exigiram. E o apoio é total, ainda que em face dessa dedicação as horas terminam sendo, entre aspas, né, roubadas delas, né, porque termina que o final de semana, feriado, nada disso existe. É tudo dedicado à pesquisa. Apesar dessa ausência minha em face
da vida acadêmica, vem o apoio. Vem o apoio, vem a oração e a ajuda necessária. Do contrário, seria impossível desenvolver essa atividade sem o apoio da esposa, apoio da filha. E o senhor falou que a sua filha tem 12 anos, 12 né? anos. Como que você e sua esposa trabalham para ela não sentir vontade de sair da igreja? Ela nasceu e criada dentro da igreja, já 2 igrejas na experiência dela, porque quando ela nasceu em 2007, eu pastoreava lá perto de Teresópolis, em Andorinhas, Magé. E do 5º ano de vida dela para cá, na Igreja Congregacional de Niterói, onde eu atualmente exerço o pastorado. 2 igrejas, as experiências são até aqui, têm sido muito positivas. Igrejas que nos acolheram muito bem. Ela tem uma rede de relacionamentos dentro da igreja. Ela tem meninas e meninos da idade dela, de 12, que se tornaram amigos muito próximos. Alguns, inclusive, fazem festa de pijama na minha casa, né? E ela também vai na festa do pijama dos amiguinhos da igreja. Nossa, deve ser uma palhaçada, gritaria. Sim. E é uma coisa assim que eu curto muito, né? Porque é filha única, então ela não tem irmãos, né? Então, quando vai 12, 10, 8 crianças lá para casa, Nossa, é aquela 12, é aquela festa toda. Ai. E a gente patrocina, minha esposa tem um ministério com criança, ama, portanto, né, juniores, crianças. E até que minha filha tem tido, portanto, um prazer muito grande. Não percebo nela nenhum peso em ser filha de pastor. Nem percebo também nos irmãos essa cobrança. Embora eu ouvi muitos casos, sempre me preocupou muito com esse tema, me preocupei muito com esse tema da cobrança, mas nem na primeira comunidade que eu pastoreei, nem nesta segunda atual, não percebo nenhuma cobrança dela ser diferenciada por ser filha do pastor. Pode ser até que exista na mente de alguém, mas isso nunca foi verbalizado. Né? Então não tem sido para ela problemático estar dentro de uma família cristã, com os valores cristãos, e com os compromissos da oração, da leitura bíblica. O domingo dedicado à igreja é super natural. Quando ela acorda, naturalmente vamos à igreja. Um domingo ou outro manifesta aquela preguiça um pouco maior, mas nada que alguns minutos após despertar... Mas o problema não é a igreja, né? Que a cama está muito quentinha. Exatamente, não é porque a cama está quente, é porque é confortávelzinha e ela gosta, mas não é por causa da igreja. A igreja até que tem sido uma experiência muito benéfica, muito positiva e muito bonita na vida da minha filha. Que legal. Reverendo, para a gente continuar o nosso papo, eu queria que o senhor explicasse exatamente o que é um desigrejado, quais são as características dessa pessoa. A melhor maneira da gente estabelecer essa característica, defini-lo, é estabelecer uma distinção do desigrejado para o desviado. Né? Porque são categorias diferentes. A tipologia é distinta. O desigrejado é alguém que rompeu com a instituição, mas ele afirma que não rompeu com a conduta cristã. Ele mantém uma conduta cristã de longe da pecaminosidade, da vida dissoluta, ele mantém a sua integridade pessoal, faz as suas orações, a sua leitura bíblica. O problema dele, digamos, não é com Deus, né? Não é com a espiritualidade. O problema é com a instituição, que concentra a sua repulsa, a sua mágoa, né? Por alguma razão. O desviado é aquele que não só deixou a instituição, mas rompeu com a conduta cristã. Ele não tem mais nenhuma prática de espiritualidade. Ele não tem nenhuma conduta que o defina mais como cristão. Volta a beber, volta a uma vida de pecado, uma vida frouxa, moralmente falando. Então essa é a diferença. O desigrejado é aquele que tem problemas institucionais, mas mantém a sua conduta piedosa na vida cristã. E se diz cristão. E se diz cristão. Inclusive, cria-se um problema imenso com ele se tentarmos enquadrá-lo de uma outra maneira. Um desigrejado verdadeiro, ele não se vê, não se admite como um desviado, de maneira nenhuma. Para ele, não, desviado eu não sou. É quase uma ofensa, né? É quase que uma ofensa. E cria-se até um problema mesmo, né? de animosidade. O desigrejado é aquele, não, eu só não estou na igreja, mas eu temo a Deus, eu espero pela volta do meu Senhor, eu tenho as minhas orações, só que eu entendi que não preciso estar mais lá, eu posso ser crente em casa, com a minha família. Entendi. Então, o que o senhor acha? Que esse ímpeto, essa vontade de se desligar da liturgia, da instituição da igreja, vem de um problema da relação da pessoa com Deus, e aí externaliza para a igreja, ou é um problema da pessoa com a igreja, com as pessoas, com o pastor, e afeta a relação com Deus? Ou se não afeta nada?
Ela tem, não, a grande parte, mas assim, esmagadora, absoluta, é de problemas interpessoais, o que leva a pessoa a desigrejar-se, né? Quando a gente pensa nessa categoria, você tem dois grandes grupos de desigrejados. Tem outros subgrupos também, mas dois são os principais, que eu chamo no livro de desigrejado decepcionado. É aquele que afirma que entrou para a igreja e se decepcionou. E se decepcionou ou com o pastor, que ele considerou autoritário, explorador, não apacentava, segundo o discurso deles, não apacentava o rebanho, estava mais interessado em poder, em manipulação e até mesmo em dinheiro. E por isso essa pessoa que esperava ser pastoreada por um homem de Deus terminou se decepcionando. Sim. Nem sempre só com o pastor, às vezes é com o presbítero, com o regente do coro, um diácono, é sempre a figura da autoridade, da onde se espera muito, né? O exemplo, o apacento, o carinho, e às vezes a pessoa alega que não encontrou isso. E a outra forma de decepção é com a teologia da igreja. Aí não é mais uma decepção personalizada, é uma decepção com o discurso que aquela comunidade profere, o discurso especialmente da prosperidade. Venha que você vai enriquecer, você vai prosperar, suas enfermidades serão curadas, tudo vai melhorar, seus filhos sairão das drogas. E aí isso não acontece. E isso não acontece, ela se sente enganada, né? E decepcionada com essa teologia. Então, nós temos esse tipo de desigrejados, que decepcionou-se com a liderança ou decepcionou-se com a teologia daquela comunidade. E o segundo grande grupo de desigrejados é aqueles que eu chamo no livro de críticos do sistema. Esses críticos do sistema, eles afirmam que não tem nenhum problema pessoal, até se ofendem se você tentar enquadrá-los como gente decepcionada. Eles dizem assim, não tente me jogar esse rótulo de coitadinho, de feridinho, eu não sou. Eu saí pela porta da frente, eu sou amigo do pastor, se eu quiser lá tomar um café com ele eu vou tomar, eu amei a igreja, foi uma experiência muito bacana, mas eu não quero estar mais lá, porque eu lendo a Bíblia, não preciso, lendo a Bíblia eu entendi que basta eu e Cristo, posso ser crente na minha casa, e essa igreja com 4 paredes, com CNPJ, cheia de estruturas, de normas, de regras, isso é coisa do passado, do Antigo Testamento, eu não quero isso para mim. Esse grupo de desigrejados críticos, eles são mais complicados de serem trabalhados, porque eles têm essa coisa, inclusive, de um certo pedantismo, de achar que o crente institucionalizado, como eles chamam, é um crente que não compreendeu a verdade ainda. Então, até uma certa arrogância. O desigrejado decepcionado é mais fácil de ser trabalhado, porque ele tem feridas. E eles afirmam o seguinte, se eu encontrar uma igreja séria, bíblica, e um pastor sério, que realmente é paciente, eu fico. Eu volto para a igreja. O segundo, o crítico, não, mesmo que exista uma igreja boa, eu não volto. Eu posso ser crente na minha casa. Só para quem nos acompanha saber, o livro que a gente está falando é Desigrejados, o reverendo Idauro Campos, e tem o prefácio do Augusto Nicodemos, que foi quem te... Exatamente, quem inspirou a pesquisa. Toda essa pesquisa, Exatamente. Muito legal. Outra pergunta que eu tenho, que é linkada com isso que o senhor acabou de falar, sobre o movimento das pessoas que acham que a igreja é legal para alguns, mas não para mim. Sim. A gente vê muitas lideranças e muitos artistas evangélicos, gospel, aproveitando o público de fora, que eles querem chamar, com um discurso parecido com isso. Sim. O que o senhor acha disso? Olha, grande parte desses que assumem esse discurso e que se identificam, se você tiver a oportunidade de sentar com eles, você vai perceber que eles têm uma dificuldade muito grande de submeter a liderança e as normas institucionais. Numa igreja, quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma experiência de conversão, ela, antes de ser batizada, pelo menos nas igrejas históricas, da qual eu sou um representante dela, como pastor congregacional, você tinha um tempo que você passava pela classe de batismo, né, em que você era preparado nas doutrinas fundamentais, você tinha uma compreensão teológica da sua fé, porque você já tinha uma experiência da conversão. Faltava agora você se assegurar dessa certeza da salvação que vinha por meio do estudo bíblico e do preparo para o batismo. Então levava-se um tempo, geralmente era um ano entre a conversão e o batismo. Além de você aprender a Bíblia,
Nesse período, você também aprendia sobre a comunidade da fé, porque a igreja tem as suas normas, né? Tem os seus compromissos, os seus dias de culto, tem as suas lideranças constituídas. Há igrejas como a minha, por exemplo, que tem estatuto, regimento interno, e você dominava o modus vivendi e o modus operandi da comunidade. Sim. Então, quando você se batizava, além de dar um testemunho da sua conversão, você estava dizendo para aquelas pessoas que estavam no culto que você concordava com as normas daquela igreja, e você seguia em paz com ela, né? Até porque a instituição, vamos pensar numa igreja de 50 anos, 60 anos, por exemplo, ela existe antes de você. Quando você nasceu, aquela igreja existia, que já tinha aquele código de convivência. No fenômeno dos desigrejados, a turma quer a igreja, quer ouvir a pregação, mas não quer esse compromisso. Não quer esse compromisso de transformação de vida, não quer os compromissos que são necessários serem assumidos dentro daquela comunidade. Quer se inserir no meio, né? Quer pegar pedaços. Só. Pegar pedaços. Não quer estar ali, ouvir aquilo que lhe agrada, uma boa palavra, se emocionar no louvor, mas para aí. Né? Então, termina que você identifica esse tipo de postura que é um fenômeno da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela trouxe um vento que é um vento da crise das instituições. As instituições vêm sendo questionadas, né? E a igreja, como é uma instituição, embora ela seja corpo de Cristo, teologicamente falando, é a comunidade dos santos, mas ela é uma instituição, ela é um núcleo social, né? E como instituição, ela é questionada também, ela é considerada por esses grupos como autoritária, como retrógrada, como uma comunidade que produz leis humanas que terminam amarrando as pessoas, e essas pessoas não querem nenhum tipo de compromisso assim. E um pequeno grupo em casa, no parque, o senhor acha que é importante ter a igreja, o templo, com um pastor ministrando? Olha, na tradição protestante, especialmente na Alemanha, após o evento da Reforma, você vai encontrar aquilo que era chamado de igrejinha dentro da igreja, dentro das comunidades luteranas. A expressão em latim é ecclesiolae in ecclesia, ou ecclesia in ecclesiolae, um termo lindo. E a expressão significa o seguinte: igrejinha dentro da igreja. Então, aquele grupo de reunião de oração que funciona no meio de semana, numa determinada região geográfica, porque às vezes mora-se muito longe da igreja e fica muito mais conveniente você se encontrar com aqueles irmãos numa praça, num Starbucks, num sítio ou num apartamento, sem se desvincular da tua igreja. Isso é saudável, né? Para a prática da espiritualidade, estreita as relações, fica-se mais à vontade. Às vezes você quer dar um testemunho na igreja com 500 membros, você se intimida. Num grupo de 5 irmãos que se reúne numa terça-feira para orar, você fica mais à vontade. Termina, inclusive, sendo até um treino para que no futuro você até assuma compromissos maiores com a igreja mãe, digamos assim. Então, os encontros regulares menores sempre existiram na história do protestantismo. A diferença é que esses grupos nunca tiveram a pretensão de romper com a igreja mãe. Já os desigrejados se reúnem não por uma necessidade de espiritualidade, mas por uma aversão à igreja institucional. E não percebem que quando eles propõem uma reunião, essa reunião também está institucionalizada. Porque, por exemplo... essa reunião vira uma igreja. Vira uma igreja. Mesmo que não bote uma placa, ela vira uma reunião institucionalizada. Por exemplo, admitamos 10 irmãos chateados com a igreja da qual eles pertencem, né? Vamos sair e vamos nos encontrar para a edificação mútua. Algumas perguntas, alguns traços institucionais vão aparecer. Por exemplo, quando que a reunião vai acontecer? Qual o dia da semana? Olha, é um traço institucional. A reunião ganhou um dia. Sim. Qual é o horário? Qual é o horário, né, que a reunião vai acontecer? Porque não pode chegar às 6 da manhã e outro 18 horas. Tem que ter uma hora que adeque o grupo. Segundo traço institucional. Terceiro, aonde que vai ser? Na casa da Camille? Na casa do Idauro. Onde que vai ser? Né? Terceiro traço. Então já temos aí dia, hora e local. E pessoas, né? Já tem as pessoas. E já tem as pessoas. E quando nós nos encontrarmos no dia, na hora e naquele local, nós não vamos ficar assim olhando para o outro. A gente vai ter que propor aquilo que é chamado de liturgia. Olha, você ora,
Eu prego, ela canta e tem um asilo ali, vamos levantar uma oferta e vamos abençoar. Olha o ofertório surgindo aí. Então, quando um grupo de desigrejados se propõe a fazer reuniões regulares, a institucionalização, que é tão criticada, ela entra no grupo, porque isso não tem a ver com espiritualidade. Isso a gente tem muitos exemplos na Exatamente, mídia, né? Isso tem a ver com Kanye sociologia. West tem feito isso direto. Exatamente. O Alcântara faz também um monte. Exatamente, isso não tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com sociologia. O ser humano precisa de relacionamento e quando ele se relaciona, para poder trabalhar juntos, produzir algo eficaz, ele precisa normatizar aquela relação. Até mesmo num casamento, duas pessoas normatizam a sua relação. Olha, nós temos horas de acordar, temos horas de sair para trabalhar, né? Você não vive mais como você vivia quando era solteiro, você tem hora para chegar em casa, depois os filhos nascem, tem regras para os filhos, você tem regras profissionais. Essa liberdade que os desigrejados querem para si, ela é impossível e impraticável do ponto de vista da vida social. Você pode até ser solteira, mas você tem compromissos com o horário de trabalho, você tem que acordar, você tem que cumprir uma agenda, você tem que contribuir com a previdência. Não adianta querer viver livre a vida inteira. Ninguém consegue. Se a gente conseguisse, ia ser bom pra Ia caramba. ser bom pra caramba. E, Dauro, para terminar, queria explorar um pouco mais o que é o papel da igreja vendo esse movimento de desigrejados. Sim. A igreja, ela deve se reinventar para poder prevenir que isso aconteça, agradar as reclamações das pessoas, ou ela deve se manter igual para não espantar quem ficou? Essa é uma ótima pergunta. Eu creio que, baseado naquilo que eu pesquisei, não é a reinvenção. O correto seria a igreja focar naquilo que é essencial, a natureza da igreja, né? O que é essencial? Oração. Uma comunidade cristã é uma comunidade que ora, que busca a Deus por meio da oração. É uma comunidade da palavra, em que a palavra é pregada, a palavra bíblica de forma expositiva na sua preferência, de um pastor comprometido com a pregação expositiva, todos os livros, formado em teologia, tendo inclusive apoios éticos que possam inclusive ajudar esse pastor a se manter num trilho correto do seu pastorado, comprometida com missões, comprometida com o evangelismo e principalmente comprometida com a adoração a Deus. Tem uma pesquisa qualitativa em São Paulo feita por um instituto chamado BPEC. E esse instituto tem 1 milhão de desigrejados catalogados. E eles foram entrevistados. Na entrevista... 1 milhão foi entrevistado? 1 milhão catalogados e uma parte desses catalogados foi entrevistado. Para quem fez essa pesquisa. Exatamente. E nessa pesquisa do BPEC foi apontado que 29% dos desigrejados disseram que voltariam, né, para a igreja se encontrasse uma comunidade saudável, né? Então eles voltariam, 63% voltariam se encontrasse uma comunidade saudável. 2 terços. 29 disse que mesmo que encontrasse a tal saudável, não voltariam. 63 disse que retornaria para a comunidade. Então, o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho, ser uma comunidade da oração, da adoração, do serviço, né, do serviço cristão e tudo. Ao fazer isso, ela vai estar cumprindo a sua agenda, a agenda bíblica. Ela não precisa de nenhum método para assegurar os crentes dentro da igreja. Porque quando ela é a igreja verdadeira, fazendo aquilo que se espera dela, que a Bíblia manda, o verdadeiro crente permanece. Pode ter fases mais frias, todos nós passamos por isso, que a gente ora com mais fervor, outras a gente ora com menos fervor. Tem às vezes domingos que você está surfando na fé, tem outros que você vai quase que se arrastando, mas o crente permanece. Então não é reinvenção, é fazer se manter naquilo que a Bíblia exige da comunidade da igreja. Legal, reverendo. E bom, tem muito mais aqui no livro, né, Desigrejados, muito mais. Que tem físico e e-book, não é? Sim, exatamente. Tem. E-book encontra onde? Das plataformas digitais, agora disponíveis aqui também, né? E no site da editora BV Books. E o físico... BV Books, MK Books? Isso. E plataformas digitais? Agora, o físico, todas as livrarias, todas. Ah, que sucesso. Muito obrigada, reverendo. Eu agradeço. Foi ótimo recebê-lo aqui, a gente falar sobre esse assunto. E obrigada a você que nos acompanhou. Espero que tenha sido edificante para você também. Um abraço, até mais.